Olá! Nesta videoaula falaremos sobre corrente elétrica. Vamos lá? O que é corrente elétrica? É muito comum a gente ouvir a seguinte definição, né? É movimento de cargas ordenado no material condutor. Será que qualquer movimento de carga é corrente elétrica? Vamos imaginar o seguinte: imagina que você tem uma mangueira de gás, né? De gás de cozinha, por onde o gás passa por ali e vai até a boca do seu fogão. Esse gás tem carga elétrica? Existe algum átomo? Existe, né? Porque esse gás ele é formado por átomos. E se você parar para pensar, eu tenho cargas positivas caminhando por aquela mangueira por onde passa o gás, tenho cargas negativas, tenho cargas neutras. Então, só porque eu tenho cargas se movimentando do botijão de gás até a boca do fogão, eu tenho uma corrente elétrica? Não, né? Então, não é simplesmente movimento de cargas elétricas, é muito mais que isso, tá? É preciso que haja o fluxo de carga elétrica partindo de um ponto até o outro, cuja somatória não seja nula, tá? Quando eu falo do exemplo do gás de cozinha, provavelmente o gás tem nêutrons, prótons e elétrons numa quantidade tal em que a carga elétrica resultante desse elemento é nula. Então não tem corrente elétrica, tá? Para que haja corrente elétrica é preciso que haja uma carga não nula, um fluxo de carga não nula, saindo de um ponto até o outro, percorrendo esse material, ok? Então esse é um ponto importante. E por onde que essa corrente elétrica pode circular? Olha, na realidade em qualquer material, a grosso modo, só que vão ter alguns materiais em que essa corrente elétrica vai poder circular com muito mais facilidade do que em outros, né? Hoje nós sabemos que existem materiais que nós chamamos de isolantes, que são aqueles onde a corrente elétrica vai percorrer com muito mais dificuldade, muito mais resistência. Temos materiais semicondutores que são importantíssimos, né, na produção de diversos componentes eletrônicos, como o diodo, por exemplo, o transistor na área da eletrônica. E temos os materiais condutores, como os fios de cobre, por exemplo, tá? A teoria de bandas, ela vai explicar com mais detalhe, né, o porquê que alguns materiais conduzem com mais facilidade em relação a outros materiais que geram maior resistência à corrente elétrica em seu interior, tá? Nesse estudo aqui, nessa videoaula, a gente vai estar falando basicamente de materiais condutores, tá? Mas isso também não seria importante vocês conhecerem um pouco a teoria de bandas, beleza? Mas no que eu estou falando aqui, a gente está preocupado em estar calculando, analisando a corrente elétrica nos materiais condutores. E como é que a gente pode fazer para calcular a corrente elétrica? A corrente elétrica, como eu coloquei lá no começo, é um fluxo de carga elétrica, né? Cuja somatória não é negativa, então ela pode ser positiva ou negativa. Normalmente é negativa, porque os elétrons são arrancados com mais facilidade de um átomo que vai percorrer um material num determinado tempo, tá? Então, se eu dividir essa carga elétrica que está percorrendo o material pelo tempo, eu obtenho a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Repare o seguinte, né? Se a carga elétrica for nula, vai dar zero sobre o tempo, não vai ter corrente elétrica, tá? Por isso que eu falei que só falar que basta ter uma carga elétrica percorrendo o material não é suficiente, porque pode ser que na somatória a carga elétrica seja zero. É preciso que a carga elétrica resultante seja diferente de zero, ok? A unidade da corrente elétrica ela pode ser coulomb por segundo, porque a carga elétrica é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos, no SI, mas a gente costuma usar mais a unidade ampere, em homenagem ao cientista que estudou bastante, né, esse tema eletricidade. Um último tópico dessa videoaula é a densidade de corrente elétrica, tá? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma corrente de 5 amperes passando por um fio bem grosso. Então imagine essa corrente passando, tá? Se eu tiver a mesma corrente passando por um fio mais fino, reparem que as cargas têm que passar de maneira mais junta, ela tem que ficar mais densa, né? Mais próxima uma das outras, porque a área do fio, né, vendo o fio cortado, é muito menor. Então, para que a mesma corrente passe pelo mesmo fio, eu preciso que haja mais carga elétrica passando umas próximas das outras, entende? Se fosse um bando de elétrons, como eu coloquei antes, né,
No fio mais grosso, os elétrons vão estar mais afastados, no fio mais fino, o elétron vai estar mais próximo. Então, no fio mais grosso, eu tenho menos densidade de corrente elétrica, no que no fio mais fino, que eu vou ter mais densidade de corrente elétrica, tá? Por isso que densidade de corrente elétrica, que eu vou representar pela letra J, é a intensidade da corrente, dividido pela área, pensando no fio, né? A área da seção transversal, né? Secção, quando eu corto o fio, beleza? Tem um outro tema também que é importante quando a gente fala de corrente elétrica. Então, teoria de bandas ajuda a gente a entender um pouco a questão dos materiais que são condutores isolantes. E tem o modelo de Drude também, que ajuda a entender o seguinte, né? Isso que eu estou falando, dos elétrons se movimentando bonitinho, etc., né? Indo de um ponto a outro, formando a corrente elétrica, é uma visão mais da física clássica. Na física moderna começou-se a haver uma discussão porque surgiram modelos atômicos, começou-se a pensar em outras possibilidades, né? E um modelo interessante de ser investigado é o modelo de Drude, tá bom? Mas nessa videoaula eu vou parar por aqui. Até a próxima, gente.